Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. Hoje vamos responder uma questão bastante polêmica envolvendo a enchente e a catástrofe natural que está ocorrendo em Porto Alegre e em toda Rio Grande do Sul. O internauta mandou aqui uma pergunta bem complexa e nós vamos tentar de maneira muito objetiva e muito simples respondê-la. Então fique ligado, com certeza a nossa observação lhe será muito útil. Gente, meus recados rapidamente antes da gente entrar aqui na problemática. Acabou de chegar aqui a nova Bíblia Apologética com apócrifos do ICP, essa nova edição com a caixa em box, muito bonita. E todos os nossos cooperadores lá na plataforma do Apoia-se do CACP, eles podem e estarão concorrendo a esta Bíblia. No dia 30, ou todo dia 30, às 22 horas aqui no canal, a gente sorteará. Então, se você quer colaborar com o ministério que tem produzido muitos frutos para o reino de Deus e ganhado muitos adeptos de seitas, vai lá na plataforma, se inscreva, coloque também o seu endereço completo e se porventura no dia 30 você for sorteado, nós encaminharemos aí para sua casa, tá bom? Outra coisa muito relevante é o nosso app para os aplicativos de celulares. É uma plataforma que vai te trazer mais de 30 mil artigos na palma das suas mãos. E, por favor, se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito, compartilhe o nosso vídeo, acione o sininho, porque todos os dias aqui no CACP Vídeos há algo novo para você. Vamos ler aqui então o comentário do internauta. Ele manda um vídeo, um link de um vídeo, que fala das catástrofes. Enquanto eu falo, está passando aí o vídeo, tá? Das catástrofes envolvendo a enchente e as cheias no Rio Grande do Sul, sul do Brasil. Não é só Rio Grande do Sul, todo o sul está bem comprometido. E aí ele fala assim, e aí, pastor Martinez, é Deus que está destruindo o sul do Brasil? Ele continua, um seguidor do Calvino me disse que é Deus mesmo que ferra tudo. É isso mesmo? Deus mata inocentes? Explica aí. Eu estou muito triste. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, infelizmente, existem alguns calvinistas que eles têm uma cosmovisão estranha de Deus. Ainda ontem estava ouvindo, tentando explicar para alguém, de um calvinista que diz que Deus pode fazer tudo, inclusive coisas abjetas, deploráveis aos nossos olhos, e ainda assim aquilo vira santo. Aí eu disse para essa pessoa o seguinte, falei, olha, pensa comigo, Jesus disse assim, vocês são maus, e mesmo vocês sendo maus, vocês dão boas coisas aos vossos filhos. Ele está falando de nós, que nós seres humanos somos maus. E mesmo diante da nossa perversidade, depravação e tudo mais, nós damos coisas boas aos nossos filhos. Ou seja, por mais mal que eu seja, eu ainda quero bem o meu filho. Aí Jesus fala, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Então, esse cara que eu estava ouvindo, ele diz que Deus pode fazer tudo, até perversidades para ficarem santas. Isso não existe. Essa teologia é de algumas facções do islamismo. Na Bíblia Sagrada, isso não existe, porque o Senhor Jesus disse que a moral de Deus Pai é muito superior, infinitamente superior à nossa moral. Então não é possível que um Deus todo soberano precise usar de subterfúgios inferiores aos seres humanos. Então alguns indivíduos fatalistas, eles acabam colocando Deus numa circunstância que ele é uma criatura inferior às suas criaturas criadas. Lamentável. Então, estes calvinistas são mais para satanistas do que para teólogos. Muito bem, então vamos responder aqui objetivamente a questão que a irmã colocou. Primeiro, Deus não estaria errado se ele resolvesse castigar não só o sul do Brasil, mas todo mundo, que é o que vai acontecer em Apocalipse. Porque não há um justo sequer. Então não há inocentes nesse mundo. Ninguém. Todos estamos sob o pecado, caídos e sob a maldição deste, digamos assim, dessa sina maligna
que nós escolhemos no Jardim do Éden. A escolha de Adão não foi só dele, foi de todos nós. Essa é a primeira observação. Isso é bíblico. Segunda observação que eu quero fazer para você é que é uma confusão muito grande entre catástrofes naturais e castigo divino. Não que Deus não possa se utilizar de catástrofes naturais para castigar. E Deus vai fazer isso lá no Apocalipse, é só você lê-lo. Agora, quando Deus faz, ele assina embaixo, eu estou fazendo. Deus é muito claro e explícito. No caso aqui, específico do Rio Grande do Sul, nós podemos ter certeza de uma coisa. A explicação está em Romanos capítulo 8, verso 22, que diz assim: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. O que Paulo está dizendo? Toda a natureza está sob o pecado e está sofrendo, está gemendo. Ou seja, não é Deus nem o diabo que corta os matos, que polui os rios, que faz cidades e casas em lugares inadequados, que tem governos corruptos que não fazem as devidas contenções como deveria. Então, o caso aí do sul do Brasil está cheio de erros humanos, de pecados humanos que está fazendo aquelas pessoas sofrerem. Então, catástrofes desse tipo, na sua maioria, são consequências de erros e pecados da humanidade. Exemplo, antes de acontecer esse incidente, ou esse acidente, ou essa catástrofe no sul, eu tinha lido aqui uma manifestação de cientistas dizendo que a alteração climática já chegou num nível irreversível. Já era. E eles estavam dizendo que daqui para frente catástrofes aconteceriam uma após a outra. Isso antes de ter ocorrido este acontecimento no sul do Brasil. Ou seja, está óbvio, está claro, está patente o que está acontecendo. O ser humano, a humanidade, está colhendo os frutos dos seus próprios pecados. Ponto. Isso não é questão de castigo de Deus. Estava vendo aí outro dia um cientista, um professor lá do sul, dizendo: olha, o ano passado a gente falou dos diques, falou das represas que não estavam seguras, que nas chuvas de 2023 aquilo já poderia ter rompido, e nós avisamos. Um cientista, um professor lá de questões climáticas falando que o que aconteceu lá no sul estava previsto. Inclusive foi dado o alerta por alguns pesquisadores, por alguns especialistas. Então, gente, não se iludam com teologias humanas colocadas aí na boca de alguns como se estivesse na Bíblia, porque não está. Repito, quando Deus vai fazer os seus castigos, e ele castiga, é o que está em Hebreus 12, ele assina embaixo. Quando a pedra, ela sai e vai sobre a estátua do livro de Daniel e derruba toda a estátua, que é o sistema mundial, a Bíblia fala que a pedra foi sem corte, foi o próprio Deus que jogou a pedra sobre a estátua e executou o seu juízo. Então, o juízo de Deus tem a assinatura de Deus. Quando você lê o livro de Apocalipse, você observa que o que Deus faz, ele fala: eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, por causa disso e disso. Outra coisa, que Deus não é só justo, ele é justíssimo. Extremamente justo em todas as suas ações. Então tomem cuidado aí com essas teologias de botequins, porque um calvinista falou que a minha teologia é de EBD. Para mim, a teologia dele é de botequim, de cachaceiro. Porque a teologia bíblica não é nesse nível. Tem um contexto. Primeiro, quando você olha para a Bíblia, que Deus você está olhando? Um Deus inferior ao homem? É um Deus mitológico, greco-romano. Pode ver que os deuses da mitologia greco-romana prostituíam, adulteravam, fornicavam, eram injustos, impiedosos. É o Deus desses caras que fazem uma teologia fatalista de botequim. Agora, quando você olha para a Bíblia com o prisma do Deus revelado em Cristo Jesus, que é um Deus amoroso, piedoso, justo, benévolo, um Deus que não pode negar a si mesmo, que não pode mentir, que não pode
pecar, que não pode falar e não cumprir, um Deus que está restringido às suas promessas, porque o Deus da Bíblia não faz qualquer coisa. Ele não pode, e ele não fará, porque ele é ético. Ele tem princípios, ele tem critérios. O Deus da Bíblia não é Deus de botequim. Então aprenda isso desde já. O Deus da palavra de Deus, o Deus da Bíblia Sagrada, é um Deus todo justo, piedoso. E ele não é apenas isso, ele é o próprio amor. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nunca se esqueça disso. Você não serve qualquer Deus. Você serve um Deus que é justo, piedoso e é a encarnação do amor através de Cristo Jesus. Fique com isso na sua cabeça, viu? Não pense errado a respeito do próprio Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e se assim Ele permitir, até o próximo vídeo.